Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho numa pergunta que, olha, parece simples, mas é um abismo. E qual seria? Afinal de contas, o que é o direito? Ah, a pergunta de $1 milhão. Exato! E para guiar nossa conversa, a gente está com um material bem legal de teoria geral do direito. Mas, sabe, para não ficar só na teoria, vamos começar com um caso real, brasileiro, que joga essa pergunta na nossa cara. Acho uma ótima ideia. Casos concretos ajudam a gente a pensar. Então vamos lá. A história aconteceu em 2011 no Rio Grande do Norte. A assistência social encontrou um homem, José Antônio Nascimento, de 45 anos. E qual era a situação dele? Ele vivia trancado, havia 25 anos, num quarto de 3 metros quadrados. 25 anos? Acorrentado pelo próprio pai. Meu Deus. A tragédia toda começou quando o José Antônio tinha uns 20 anos. Ele testemunhou um assassinato. E o trauma foi tão brutal que ele desenvolveu transtornos psiquiátricos, ficou muito agressivo e o convívio ficou impossível, imagino. Perigoso, na verdade. O pai, que na época já tinha 79 anos, disse que trancou o filho por puro medo. Ele só abria a grade para dar comida e cigarros. Dizia que era a única coisa que acalmava o José Antônio. E esse caso, assim, de cara, já nos joga no olho do furacão, né? Ele rasga qualquer definição de livro e pergunta, e agora? Exato. O que a gente faz? É justo manter esse homem acorrentado, numa condição desumana? Mas, por outro lado, é justo soltar sabendo do risco para a comunidade, para o próprio pai? É um nó cego, totalmente. Como o direito ampara o José Antônio e, ao mesmo tempo, o pai dele, que também está numa situação limite. Para começar a desatar esse nó, a gente precisa entender as ferramentas que o direito nos dá. E a primeira é a própria palavra. Certo. Então vamos pelo começo mesmo. A palavra direito. De onde ela vem? Vem do latim, directus, Directus. O que significa? literalmente reto. Em linha reta, sabe? Conforme a regra. O curioso é que essa palavra só pegou mesmo na Idade Média. Ah, é? E antes, os romanos, que são os pais do nosso direito, eles usavam o quê? Eles usavam outra palavra, jus. Jus, daí vem justiça, juiz. Exato. Juízo, jurisprudência, tudo isso vem de jus. Jus era tipo o que era lícito, o caminho certo. O oposto era injúria, o caminho torto, o ilícito. Entendi. Mas se a origem é tão direta, reto, por que é tão difícil definir o que é direito? Todo livro sobre o assunto começa com essa ressalva, né? Não há uma definição única. Pois é, porque a palavra direito é o que a gente chama de análoga. Ela se estica, sabe? Como assim? Ela pode significar várias coisas. Se eu digo, o direito brasileiro proíbe isso, estou falando de normas, de leis. Ok. Mas se eu digo, eu tenho o direito de ficar em silêncio, aí já é uma permissão, um poder meu. Certo, uma prerrogativa. Isso. E se eu digo, isso é meu por direito, aí já estou falando de justiça. Como é que a gente coloca tudo isso numa caixinha só? Não tem como. Não tem. O fenômeno é complexo demais, porque lida com a coisa mais complicada que existe, a vida em sociedade. E essa definição, imagino, foi mudando com o tempo, né? Completamente. E olhar para essa evolução é entender como a sociedade mudou. A gente pode ver assim uns 3 grandes momentos. O primeiro é o dos antigos, lá em Roma. Um jurista chamado Celso, no século I, disse que o direito era a arte do bom e do equitativo. Peraí, a arte do bom e do equitativo? Isso soa mais como, sei lá, filosofia do que como lei. Exatamente. Quer dizer que para ele um juiz era quase um artista da moral? Perfeito. A mentalidade era essa. Para eles, direito e moral eram inseparáveis. Não existia uma lei que fosse injusta e que ainda assim fosse direito de verdade. O que era legal tinha que ser bom. Ponto final. Tá, mas essa ideia não se sustenta por muito tempo, né? A gente sabe que existem muitas leis que, bom, não são exatamente boas. Quando isso começa a mudar? A grande virada vem séculos depois, com os modernos, ali pelos séculos 17 e 18, com pensadores como o Kant. Ah, Kant. A obsessão deles não era mais o bom, era a liberdade.
Para Kant, o direito é o conjunto de condições que permite que a minha liberdade conviva com a liberdade dos outros. Ah, faz mais sentido. A pergunta mudou. Exato. Mudou de o que é bom para como a gente não se mata vivendo junto. O foco passou a ser criar as regras do jogo para que cada um tenha seu espaço. É uma visão bem mais pragmática. E o terceiro momento, qual seria? Aí o negócio fica ainda mais pé no chão. Talvez até um pouco mais cínico. No século XIX, um alemão chamado Jhering diz que direito é a soma das condições de existência da sociedade garantida pelo poder coercitivo do Estado. Uau, peraí. O direito, para ele, perdeu a inocência. Quer dizer, não é mais sobre ser bom, nem só sobre equilibrar liberdades. É sobre o que o Estado manda e tem força para fazer cumprir. Mas isso é perigoso, né? Se o Estado cria uma lei absurda e usa a polícia para obrigar todo mundo a seguir, isso é direito, só porque tem força por trás. Abre uma porta perigosíssima. E essa é uma das grandes tensões do direito até hoje. Mas ele capturou uma verdade. Sem a força do Estado, a regra é só uma sugestão, né? É verdade. E aqui no Brasil, como ficou essa discussão? Tivemos um jurista genial, Miguel Reale, que tentou juntar tudo isso. A definição dele é pesada, mas vamos desmontar. Ele diz que o direito é uma ordenação heterônoma das relações sociais, baseada na integração normativa de fatos e valores. Uou, ok, calma. Vamos por partes. Heterônoma. Heteronomia significa que a regra vem de fora. Não é uma escolha moral minha. Ah, É uma lei que se impõe a mim, quer eu concorde com ela, quer não. saquei. É por isso que eu paro no sinal vermelho às 3 da manhã, mesmo sem nenhum carro vindo. A regra não é minha, é do sistema. Exatamente isso. E a outra parte? Integração normativa de fatos e valores. O que é isso na prática? Significa que o direito não pode ser só a lei fria, o texto. Ele tem que olhar para três coisas ao mesmo tempo. O fato, que é o que aconteceu no mundo real. Certo. O valor, que é o que a sociedade acha certo ou errado sobre aquilo. A moral da história. Isso. E a norma, que é o que a lei diz. Um juiz precisa integrar tudo isso. No caso do José Antônio, o fato é um homem em cativeiro. O valor é a dignidade humana contra a segurança. E a norma é o que o Código Penal diz. A decisão justa estaria na intersecção dessas três coisas. Tá, o que é perguntar pra que serve? Exato, mudar a pergunta ilumina o problema. E um teórico italiano, Vincenzo Ferrari, deu uma resposta bem clara. Ele diz que o direito tem 4 funções principais. A primeira, e mais óbvia, é a pacificadora. Resolver conflitos. Isso, resolver conflitos sem que as pessoas saiam na mão. Mas, no caso do José Antônio, essa função estaria em xeque, né? Porque pacificar ali, sei lá, parece que qualquer decisão vai gerar um sofrimento. Perfeito. E aí entra a segunda função, que está em conflito direto com a primeira nesse caso, a de garantia de liberdade. O direito precisa garantir um espaço mínimo para cada pessoa existir. E manter alguém acorrentado é a negação total disso. A negação absoluta. Então veja o dilema. A função pacificadora puxa para um lado, a de garantia de liberdade puxa para o outro, o direito vive dessa tensão. Quais são as outras duas? A terceira é a de integração. O direito ajuda a criar uma cola social, sabe? Ele transforma os valores mais importantes da sociedade em regras oficiais, fortalecendo a coesão do grupo. E a última? A de legitimação do poder. O direito serve para dizer que quem manda não manda porque é mais forte, e sim porque segue regras. Um sistema de legalidade que, em tese, busca o bem comum. Ele transforma poder bruto em autoridade. Entendi. E essa não é a única forma de ver, né? O material também cita a professora Maria Helena Diniz. Sim, é um olhar mais interno. Para quem trabalha com direito. Para ela, a ciência jurídica tem a função de organizar o caos de leis num sistema lógico. É, de interpretar essas leis, porque a vida real é sempre mais complexa que o texto. Exato. E, por fim, de decidir. Estabelecer critérios para que uma sentença não seja um chute, um ato arbitrário de um juiz. E essa aplicação, essa decisão muda radicalmente de um lugar para o outro. O jeito que um juiz no Brasil decide é diferente de um juiz na Inglaterra, por exemplo. Totalmente diferente. E essa é a outra peça do quebra-cabeça. Existem 2 grandes famílias de sistemas jurídicos no mundo: o civil law e o common law.
O nosso é o civil law, certo? Herança de Roma. Isso, Brasil, maior parte da Europa. Pra gente, a fonte principal do direito é a lei escrita. O juiz é um especialista em aplicar o que está nos códigos. Ok. Então, no caso do José Antônio, o juiz brasileiro pegaria o Código Penal, a Constituição e procuraria os artigos que se encaixam ali. Exatamente. Ele parte da regra geral para o caso específico. Já no common law, dos Estados Unidos, Inglaterra, a lógica é invertida. Como assim? A fonte principal não é a lei, mas as decisões judiciais anteriores, os precedentes. Ah, como a gente vê nos filmes. A jurisprudência diz que... Exatamente. O juiz inglês ou americano estaria obcecado em encontrar casos parecidos que já foram julgados. Alguém já julgou um pai que prendeu um filho com transtorno mental. O que decidiram? A decisão dele seria guiada por isso. É quase como se o nosso sistema fosse um manual de instruções e o deles fosse um algoritmo que aprende com casos passados. Ótima analogia. É exatamente isso. O nosso é o manual, você procura a regra, o deles é o algoritmo, que olha o que já foi assistido, para recomendar o que fazer agora. Então, o que tudo isso significa? Juntando a dificuldade de definir, as funções em conflito, os sistemas diferentes... Qual é a linha que conecta tudo isso? A linha é que o direito não existe no vácuo. Ele é, na essência, um fenômeno social. Ele nasce da sociedade? E existe para a sociedade. Tem uma frase do Jhering, aquele mesmo da definição do Estado, que resume tudo. Ninguém existe só para si. Cada um existe por e para os outros. É isso. A gente não vive sozinho numa ilha. E onde tem gente, tem atrito. O direito é a tentativa, às vezes bem-sucedida, às vezes desastrosa, de lubrificar essas relações. Perfeito. O direito é esse grande regulador da vida social. Ele reflete a política, a economia, a cultura de uma época e, ao mesmo tempo, ajuda a moldar tudo isso. No fim do dia, toda essa máquina complexa de leis e tribunais gira em torno de uma coisa: Que é? encontrar um equilíbrio minimamente decente entre o indivíduo e o grupo, sempre com a dignidade humana como norte, ou pelo menos deveria ser. Certo. Então, para a gente amarrar, a gente começou com o nó cego do caso do José Antônio, que nos levou a perguntar o que é o direito. Vimos que não tem resposta fácil, que a definição mudou da moral para liberdade e depois para a força do Estado. Isso. Vimos que é mais útil perguntar para que serve. Para pacificar, para garantir liberdade, para criar uma cola social e para legitimar o poder. Exato. E descobrimos que o manual de instruções do nosso civil law é bem diferente do algoritmo do common law. E, no fim, o direito é uma criação humana para a gente conseguir viver junto. Exato. E se a gente volta para o José Antônio, não temos a solução no bolso. Mas agora a nossa discussão é outra. Como assim? Agora a gente pode dizer que ali existe um choque brutal entre a função de garantia de liberdade e a função pacificadora do direito. A gente entende que a decisão do juiz precisa, como diria o Reale, integrar o fato, o valor e a norma. A conversa subiu de nível, sabe? Entendi. E isso nos deixa com uma pergunta final, né, para levar para casa. Sim. A gente explorou o que o direito é e para que ele serve. Mas o fato de existir uma lei ou uma decisão de um juiz, isso garante que aquilo é justo? Boa pergunta. E se o direito, como a gente viu, é um espelho da sociedade? O que acontece quando a própria sociedade está rachada sem consenso nenhum sobre o que é justiça? Essa é a questão que abre a porta para o nosso próximo debate.